Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, ou seja, imaculados, e isso com alegria diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui para estudar a lição de número 12, deste que é o segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, cujo tema do trimestre é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, por bondade e graça de Deus, nós estaremos estudando a lição, então, de número 12. Meus irmãos, nós vamos estar iniciando esta aula fazendo uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez podermos aqui estarmos, ó Pai Santo e Justo, para aprendermos mais uma porção da Tua Santa Palavra, Pai. Tua Escritura nos diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho, Pai. Que possamos sempre ter esse desejo, Senhor Deus, em nossos corações, de estarmos aprendendo cada vez mais a Tua Palavra, como expressou o profeta, Senhor Deus, Oséias, crescendo, Senhor Deus, e prosseguindo em conhecer o Senhor. Abençoa aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, que seja, Senhor Deus, para edificação, exortação, consolação, Senhor Deus, daqueles que estão, Senhor Deus, vendo, ouvindo, Senhor Deus, a Tua bendita Palavra, vendo e ouvindo, Senhor Deus, este vídeo. Nós pedimos em o nome de Jesus. Tudo é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus, meus amados. Pois bem, irmãos, nós já estamos na lição de número 12. Mais uma lição, nós estaremos então encerrando o trimestre, o segundo trimestre de 2020. E você vê como é que passa o tempo bem rápido, né? Já estamos aí na penúltima lição do segundo trimestre de 2020, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vai a paz do Senhor Jesus aí a todos os irmãos que estão acessados aí, os irmãos que acessam os vídeos aí do canal do YouTube, viu? Alguns irmãos estão se inscrevendo no canal, que Deus abençoe grandemente. O José Aparecido, Deus abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a sua família. E os irmãos aí que acessam através do site da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, adivalparaíso.org, que Deus em Cristo vos abençoe, ou através do site adaltomatos.com.br, também adaltomatos.com.br. Deus abençoe grandemente os irmãos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também pelo Facebook da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, os irmãos que estão ali acompanhando também os vídeos, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Hoje nós estaremos estudando, como eu disse, a lição de número 12. O tema da nossa lição é a conduta do crente em relação à família, ou seja, como que o cristão deve proceder em relação à família, aí dizendo aí nesse estudo o marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. É a lição que nós estaremos estudando. O texto áureo da nossa lição vai dizer que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está em Efésios capítulo 5, versículo de número 31. É o texto áureo da nossa lição. A verdade prática nos diz que Deus ele estabeleceu
o casamento monogâmico, também heterossexual e indissolúvel. Isto é, diz aí o autor, a instituição da família para a glória do nome de Deus. Então Deus, ele que instituiu então a família. Vamos então aqui, meus irmãos, à nossa introdução da lição. Nós sabemos que a família é a instituição mais importante criada por Deus. E a família, ela possui algumas atribuições, tais como vida íntima conjugal, propagação do gênero humano, também podemos dizer a subsistência, a educação, proteção e afeto. Como projeto divino, pressupõe que o matrimônio seja monogâmico. A palavra monogamia, ela vem de dois vocábulos gregos, que é monos, que significa único, e gamos, que significa casamento. Logo, nós temos então a expressão casamento único. A monogamia é o relacionamento de um indivíduo com apenas uma parceira. Mas o casamento também ele é heterossexual. Heterossexual fala da atração por a pessoa do sexo oposto. Gênesis capítulo de número 1, versículo de 27, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os fez. Mas também o casamento ele é indissolúvel. Indissolúvel quer dizer que não se pode dissolver, que não se pode desfazer, que não se pode desligar. Nos diz ainda a nossa lição que no projeto divino todos os membros da família são iguais, mas com papéis, ou seja, com responsabilidades diferentes, e com certeza um dia teremos que prestar contas diante do nosso Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina no Salmo 62, versículo 12, que a Deus também pertence a misericórdia, pois ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A Bíblia nos diz ainda em Jeremias capítulo 17, versículo 10, que Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Já Romanos, no capítulo 14, versículo 10 ao 12, a Bíblia nos ensina dizendo: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Lembrando também que o fortalecimento da família é também o fortalecimento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos tornamos a família de Deus, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 2 e no versículo de número 19. Vamos agora ao tópico de número 1, a conduta do crente como marido. O subtópico 1 diz: o papel do marido como líder da família. Nos diz o pastor Eliezer Lira que, quanto ao homem, sua predisposição psíquica é mais racional do que emocional. Eis a razão, então, de Deus o ter colocado como o condutor do lar. Na Bíblia Sagrada, a ordem de autoridade acontece do seguinte modo: Deus, ele é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, o marido ele deve liderar a sua casa, assim como Cristo lidera a igreja. Nós vemos que o machismo, eles proclamam a supremacia do homem. Já o feminismo proclama a supremacia da mulher. Como se o relacionamento entre homem e mulher fosse uma questão de um ou o outro. Mas nós vemos que, pela Bíblia Sagrada, o relacionamento entre o homem e uma mulher não é um ou outro, mas um e
outro, ou seja, os dois formando então uma unidade. Por quê? Se os dois eles fossem, homem e mulher, fossem exatamente iguais, um deles não seria necessário. Deus os fez então diferentes para que um completasse o outro. Vamos agora ao subtópico de número 2 do tópico 1. O amor como elemento primordial. Nos diz o pastor Antônio Gilberto que a autoridade que o homem exerce sobre a mulher, sobre a esposa, não significa tratá-la como inferior ou desprezá-la, humilhá-la, colocá-la numa posição baixa. Nada disso. Mas liderar pelo amor. O marido nunca pode usar a sua liderança para sufocar a esposa, não a deixando dar palpites, não deixando dar opiniões, não deixando dar conselhos, não deixando ela falar. O marido, ele deve liderar com um amor altruísta, da mesma forma que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele amou a sua igreja. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele amou a igreja com um amor desprendido de egoísmo, um amor desinteressado, um amor altruísta, um amor incondicional. A Bíblia nos fala em Romanos, no capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só, Jesus, ele morreu por nós, não quando nós éramos bonzinhos, anjos, não. Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Da mesma maneira, o homem ele deve então amar a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja, e amá-la com amor altruísta. A palavra altruísta, ela foi criada pelo filósofo Auguste Comte para descrever a propensão, ou seja, a capacidade humana de ajudar o seu próximo nas suas necessidades, mesmo que este lhe cause infortúnio. É oposta ao egoísmo e sinônima de filantropia, ou seja, amor fraternal. É isso que o apóstolo Pedro nos ensina lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22, dizendo: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então é este o amor que Deus quer que o esposo tenha para com a sua esposa, que o esposo tenha para com a sua esposa, para com a sua mulher. É lógico que nós vimos na semana passada a respeito da humildade, da mansidão e da longanimidade. Sem dúvida alguma, o cristão ele deve buscar o fruto do Espírito Santo para que ele possa conseguir isso, conseguir esse tratamento para com a sua esposa. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina ali em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Então, o homem ele deve revestir das virtudes do fruto do Espírito Santo. Paulo ele chega a dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao verso 14, dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, assim como Jesus os perdoou, assim façais vós também. E sobretudo é aquele casaco longo até os joelhos, que a pessoa ela se veste, ela coloca a sua roupa e por cima dessas roupas que ela coloca, ele coloca aquele sobretudo. Então Paulo fala: e sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor, ele é o vínculo da perfeição. Por isso que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a seguir: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor,
seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada aproveitaria. Ele diz, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não porta-se com indecência, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não folga-se, ou seja, alegra-se com a injustiça, mas alegra-se, rejubila-se, folga-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Paulo fala no capítulo 3, verso 13, fé, esperança e amor é o que permanece, mas desses três, o maior é o amor. Vamos agora ao subtópico de número 3 do tópico 1, o cuidado do marido à esposa. Quando o apóstolo Paulo ele exorta o marido a amar a sua esposa como o seu próprio corpo, ele está exortando eles a amarem como se fossem a si mesmos. Quando o marido ele percebe, ou seja, ele entende que a mulher é na verdade a sua própria carne, ele passa a tratá-la com cuidado. E isso implica ele buscar estar suprindo as necessidades tanto domésticas, as necessidades físicas, as necessidades materiais, como também as necessidades espirituais da esposa. A Bíblia Sagrada nos fala na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, que aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, ou seja, dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Só que isso implica amor, bem como também proteção, segurança, honra, compreensão, bem como também apreço, consideração, o bem-estar da mulher. Paulo escrevendo em Colossenses, no capítulo 3, versículo número 19, Paulo fala, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Mas também implica lealdade e fidelidade na vida conjugal. A Bíblia Sagrada ela nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus mesmo disse, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos agora ao tópico de número 2, a conduta da crente como esposa. O subtópico de número 1 nos diz, conceito de submissão cristã. A palavra grega sujeitando-vos uns aos outros, ali em Efésios capítulo 5, versículo de número 21, não indica neste contexto que o indivíduo está sob o controle absoluto de uma outra pessoa, mas que ele se coloca de forma voluntária, ou seja, de forma espontânea, vamos assim dizer, por amor, sobre a autoridade de uma outra pessoa. Nós temos que entender aqui, nesse contexto, que o apóstolo Paulo ele está tratando de relacionamento entre pessoas que vivem em um lar cristão. Por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 23 ao versículo 33, o apóstolo Paulo trata de relacionamento entre esposas e maridos. Já no capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo trata de relacionamento entre filhos e pais. E no capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 9, o apóstolo Paulo trata de relacionamento entre escravos e os seus donos. Então, este é o contexto que o apóstolo Paulo aqui está tratando, ou aqui nós dizemos aqui, ou como foi dito, Efésios 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor
do Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai entrar. Vós, mulheres, sujeitem aos vossos maridos como ao Senhor. Então, assim como elas se sujeitam ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, também elas devem, diz aqui o conselho de Paulo, se sujeitar aos vossos próprios maridos. Aí ele diz, por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja e também o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Então, este é o contexto que o apóstolo Paulo está tratando aqui com relação a sujeitai-vos. Efésios capítulo 5, versículo de número 21. Então a mulher ela se sujeita por amor, ela se sujeita de forma voluntária, de forma espontânea. Às vezes as pessoas chamam a Bíblia de machista, que foi escrita por homens machistas, mas quando nós lemos a Bíblia de forma a estudá-la, a compreendê-la, tendo sentido espiritual, nós vamos ver que não tem nada de machismo, a Bíblia é sagrada, mas é tudo de forma voluntária, tudo de forma espontânea. Então o texto diz aqui, assim como Cristo amou a igreja, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então é dessa forma que cada um deve estar aí se relacionando, marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos, filhos e pais também. Naquela época, assim nós dizemos, hoje, graças a Deus, já é mais difícil com relação à escravatura, mas escravos e senhores, senhores e escravos. A mulher tem ela tem que estar tendo o seu procedimento, como ela deve fazer, ela deve amar o seu marido, sujeitar o seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo, e também o marido, o apóstolo Paulo vai falar, ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja só, Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. Então o marido que ama, o marido que ele está ali tendo como base as Sagradas Escrituras, se possível for, ele até entrega a sua vida pela sua esposa, porque ele deve amá-la, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O pastor Antônio Gilberto, ele nos diz que os maridos, ou que o marido tem que entender que a sujeição de suas esposas tem um sentido, essa palavra, espiritual. Ou seja, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, não se trata aqui de uma sujeição, primeiramente, vamos assim dizer, física e moral. Na criação, Deus colocou, a gente entende isso pela Bíblia Sagrada, tanto em Gênesis como aqui em Efésios e outras partes da Bíblia, também Pedro fala a respeito disso. Na criação, Deus colocou o homem como cabeça da mulher, ou seja, aquele que tem o governo do lar, aquele que lidera a sua casa, que lidera a família. O homem foi colocado assim. Só que isso não implica, ou isso não quer dizer que a mulher, a sua esposa, a sua companheira, ela não deva opinar, ela não deva aconselhar, ela não possa pensar, ela não possa raciocinar e dar conselhos ou dar dicas a respeito de determinados assuntos do lar, de determinados assuntos na sua casa. Nada disso, não quer dizer isso. A mulher, ela foi tirada da costela do homem, ela foi feita do lado e ela deve permanecer do lado do homem e não debaixo de seus pés. Vamos agora ao subtópico de número 2, a condição da mulher cristã. Um dos maiores problemas da civilização antiga era o pouco valor dado às mulheres. Verral, ele disse que uma das coisas que levou o mundo antigo a perecer foi não dar o valor devido que se deveria dar às mulheres. Veja só, os judeus, pela manhã, eles faziam as suas orações, e uma das orações que eles faziam era a oração de agradecimento. Eles agradeciam a Deus por não terem nascido pagão, por não terem nascido escravo e por não terem nascido mulher. No contexto, vamos assim dizer, na lei judaica,
a mulher era como uma coisa, ou seja, propriedade do pai quando solteira e propriedade do marido quando casada. Já com relação ao divórcio, a situação era bem complicada. Quando a igreja cristã ela nasceu, o divórcio era bem fácil. Nós vemos ali a Bíblia, um resumo a respeito do divórcio, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que diz que quando o homem tomar uma mulher e casar com ela, e ela não for agradável por achar coisa feia, ele pode então despedi-la dando carta de divórcio. Agora nós temos que entender, ou seja, interpretar o que é essa coisa feia. Os rabinos, eles seguiam duas linhas de pensamento, uma a de Shammai e a outra de Liel. Shammai, ele era bem conservador e ele dizia que o marido não poderia, separar da sua esposa em hipótese alguma, a não ser por adultério. Veja que, mesmo, dizia ele, que a mulher fosse tão mal quanto Jezabel, ele não poderia separar da esposa. Já os rabinos mais liberais, eles seguiam a linha de pensamento de Liel. Liel, ele já dizia que o marido poderia separar se a mulher colocasse muito sal na comida, se a mulher passeasse com a cabeça descoberta, se a mulher brigasse com os pais do marido na frente dele, se a mulher fosse bagunceira e briguenta. Ou seja, por vários motivos, sem ser o adultério, o homem poderia então separar-se da sua esposa. Já a esposa, ela não poderia separar do marido em hipótese alguma. Mesmo que ele tornasse um pagão, mesmo que ele tornasse um leproso, mesmo que ele se envolvesse em negócios sujos, a mulher não tinha o direito de separar-se do seu marido. Isso no contexto judaico. Já no contexto helênico, ou seja, os gregos, eles tinham a prostituição como algo essencial na vida deles. Demóstenes disse que nós temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e a esposa para terem delas filhos legítimos. Na Grécia, o lar e a família estava à beira da extinção. Fidelidade era absolutamente inexistente. Já em Roma a situação era trágica. Sêneca, ele disse que as mulheres casavam para se separar e se separavam para casar. Juvenal, ele já falou de uma mulher que tinha 8 maridos em apenas 5 anos. Jerônimo, ele dizia que em Roma vivia uma mulher que havia se casado pela 23ª vez. Já ela era a 21ª esposa dele. Este é o contexto que Paulo está escrevendo, chamando as pessoas para uma nova fidelidade, para uma nova pureza, para uma nova comunidade no matrimônio. Foi através de Cristo, através do cristianismo, que a mulher alcançou posição de dignidade semelhante ao homem. Você veja bem que o homem não podia estar conversando com a mulher a sós em público. Uma mulher não poderia conversar com um homem a sós em público. Mas Jesus estava conversando com uma mulher ali no poço de Jacó, uma mulher samaritana. Quando Jesus ressuscitou, Jesus revelou-se que primeiramente as mulheres. Foi as mulheres que ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado. E foi as mulheres que Jesus Cristo mandou que elas avisassem os discípulos que ele havia ressuscitado dos mortos. Então veja bem, veja como é que a Bíblia é a verdade, porque se naquela época as mulheres, as palavras delas não tinham valor, Jesus poderia usar outra pessoa, um homem, vamos assim dizer, para falar que ele havia ressuscitado, mas não, ele usou as mulheres, então colocando a mulher na posição de dignidade semelhante ao homem. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 28, a Bíblia diz que não há judeu
nem grego, nem servo, nem livre, nem macho e nem fêmea, porque todos são iguais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos agora ao subtópico de número 3, a reverência devida ao marido. Nos diz o pastor Hernandes Dias Lopes que a submissão da esposa para com o marido não é escravidão, mas sim liberdade. Há aqueles que pensam que obedecendo às leis, obedecendo normas, obedecendo ordens, sendo sujeita às leis, são pessoas que não são livres, mas na realidade não é assim. Eu só sou livre em meu país porque eu obedeço, ou seja, eu me sujeito às leis dele. É como um trem que corre sobre os trilhos. Um trem fora dos trilhos é um desastre. Quando o esposo ama a esposa com amor altruísta, Deus a capacita a ser recíproca a este amor. É um amor inquebrantável, que não se quebra, ou seja, que faz parte das 3 dobras que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, dita pelo sábio Salomão: por este amor, o homem deixa seu pai e a sua mãe e une-se à sua esposa, une-se à sua mulher, jamais pensando em separar, pois seria como rasgar uma parte do seu corpo. O mistério revelado, Efésios capítulo 5, versículo 32, que é a união espiritual da igreja com Cristo, é comparado com o casamento de um homem e uma mulher. Quando o marido ama a sua esposa de forma verdadeira, de forma digna, faz com que ela o respeite, o reverencie. Homens precisam de respeito. Quando a mulher humilha o seu marido, principalmente em lugares públicos, ela destrói a união íntima com ele, e da mesma maneira o marido. Curtis Vaughan termina ou conclui dizendo: o dever da mulher é respeitar o marido, e o dever do marido é ser merecedor do respeito dela. Vamos agora ao tópico de número 3, a conduta do crente como filho. O subtópico de número 1 nos diz: a responsabilidade dos pais. Cabe à mãe e ao pai a responsabilidade especial na educação dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4 a seguir, o apóstolo Paulo fala: e vós pais, não irriteis a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. O pastor Antônio Gilberto, ele destaca 3 palavras aqui: criar, doutrina e admoestação. A palavra criar traz o sentido de correção. A Bíblia nos fala em Provérbios 29, versículo de número 17, que o Senhor corrige aquele que ama. Já Apocalipse capítulo 3, verso 14, o texto sagrado nos diz: eu repreendo e castigo a tantos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Já a Bíblia Sagrada nos ensina em Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 6, que Deus corrige e açoita a todo aquele que recebe como filho. Isso faz ou traz o sentido, então, a palavra criar de correção. Já a palavra doutrina já traz ou já fala com relação ao sentido de ensinar de forma correta as Sagradas Escrituras, ensinando princípios éticos, princípios teológicos, bem como também morais. Provérbios 22:6, a Bíblia nos diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Devemos também ensinar as crianças, os meninos, os filhos, a temerem a Deus. Quando falamos de temor, não estamos falando de medo, de pavor de Deus, mas sim de respeito, de reverência a este Deus. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 10, versículo 27, que o temor do Senhor prolongará os dias de vida, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Já o salmista diz no Salmo 111, verso 10, que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Então devemos ensinar os filhos a temer esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 ao 9, Deus disse a Moisés: "E estas palavras estarão no teu coração para sempre, e as intimarás", ou seja, inculcarás aos teus filhos, "e dela falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e terá como sinal nas tuas mãos, e como frontal entre os teus olhos, e as atarás nos batentes e nos umbrais da tua porta." Já a palavra admoestação entende alguns que ser uma correção mais branda com relação a erros normativos do lar, da família. O Dr. Caramuru Afonso Francisco, evangelista Caramuru, ele expressa da seguinte maneira, vou ler: "O lar é um verdadeiro ninho, um lugar de proteção onde o amor, o afeto e a experiência dos pais criam condições para que a pessoa possa adquirir estatura que a faça capaz de enfrentar o mundo lá fora." Jesus, em seu lar humano, cresceu em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo de número 2, versículo 52. Quando não há, por parte dos pais, o cumprimento do seu dever de criar os filhos na doutrina e na administração do Senhor, quando não há o necessário companheirismo e afeto, o resultado que é que os filhos não crescem, tornam-se imaturos, verdadeiros anões, não tendo condições nem de ter uma vida espiritual, nem uma vida social equilibradas. Não conseguem tomar decisões certas porque não têm referencial, falta de sabedoria. Não conseguem enfrentar o contento, os problemas da vida, porque não são ensinados como devem proceder, falta de estatura. E muito menos não conseguem conviver com outras pessoas, respeitando-as dignamente, falta de graça. Vamos agora ao subtópico de número 2, do tópico 3. A conduta requerida dos filhos. A obediência aos pais é um comportamento padrão em toda a sociedade, ou seja, em todo o mundo, faz parte da natureza. Já a desobediência aos pais é um sinal da depravação moral. Também é um sinal, nós podemos assim dizer, do fim dos tempos. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te." Já Romanos capítulo 1, versículo 28 ao verso 30, a Bíblia nos diz: "E por eles não se importarem em terem conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, de toda maldade, cheios de inveja, de homicídio, de engano, de contendas, de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães." É possível a pessoa obedecer sem honrar. O irmão do pródigo, ele obedecia ao seu pai, mas não o honrava. Há pessoas que obedecem, mas não honram os seus pais. Há pessoas que desprezam os seus pais na velhice. Há pessoas que levam flores no funeral de seus pais, mas durante as suas vidas nunca lhe entregou um botão de rosa. Jesus, ele repreendeu severamente os escribas e fariseus devido à oferta corbã. Marcos capítulo 7, versículo 11. Quando algum homem, algum filho malvado, vamos assim dizer, queria fugir da obrigação de estar cuidando de seus pais nas suas necessidades, quando estivesse enfermo,
ou na sua velhice, eles então diziam que haviam entregado os seus recursos ao tesouro do templo. E quando os pais destes necessitavam de auxílio, os sacerdotes do templo diziam que essas ofertas não poderiam ser usadas em favor do pai, porque era corbã. Eles exaltavam a lei oral mais do que a palavra escrita, porque Êxodo capítulo 20, versículo 12, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Deus então os repreende severamente. Nós vemos que desprezar a piedade filial em nome da religião é anular a palavra de Deus. Vamos agora ao subtópico de número 3, o mandamento com promessa. Honrar pai e mãe traz benefícios. As bênçãos ou as promessas consistem em longevidade e prosperidade. Os filhos devem honrar e obedecer os seus pais, mesmo que eles discordem de algum ponto de vista deles. Com certeza, eles serão grandemente abençoados. Geralmente, os filhos que obedecem os seus pais e os honram são cristãos que também temem a Deus. E se temem a Deus, eles têm vida longa. Provérbios 10, 27, Êxodo capítulo de número 20, versículo 12, bem como também Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais. Já no Novo Testamento, somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Efésios capítulo de número 1, versículo 3, o texto sagrado nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus abençoe. Façamos uma oração. Somos gratos a Ti, meu Deus, por mais esta oportunidade onde aprendemos a Tua palavra, Pai. Os que estão assistindo, os que vão assistir esse vídeo, que eles sejam abençoados, impactados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Ensina-nos, ó Pai bendito, a viver em família. Abençoa a família em toda a terra, em todo o mundo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, para que haja, ó Senhor Deus, reverência, respeito, Senhor Deus, da esposa para com o marido e também o marido para com a esposa, Senhor Deus, possa amá-la, assim como Jesus amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Também, Senhor Deus, que os pais possam, Senhor Deus e Pai querido, educar os seus filhos nos seus caminhos, ó Pai, ensinando-os a guardar a Tua santa palavra. E os filhos que sejam obedientes aos pais e que por Tua bondade e graça eles tenham vida longa na terra, abençoadíssimos por Ti na face da terra. Nós pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.